ética, comportamento, política e questões sensíveis da sociedade. O que orienta nossas escolhas? Somos realmente livres para decidir aquilo que pensamos, desejamos e fazemos? Vivemos em sociedade, desde muito cedo, aprendemos regras, valores e comportamentos. Mas será que nossas escolhas são verdadeiramente individuais? Neste vídeo, vamos refletir sobre a relação entre ética, comportamento, política e algumas das questões mais sensíveis da sociedade contemporânea. O que é ética? Quando falamos em ética, estamos falando sobre a reflexão a respeito de nossas ações. Ética, moral e lei não são exatamente a mesma coisa. Uma lei estabelece aquilo que é permitido ou proibido. A moral envolve valores e costumes compartilhados por determinado grupo. Já a ética nos convida a questionar nossas próprias escolhas. Por isso, uma pergunta fundamental permanece: como devemos agir? Ética comportamental. Fazemos aquilo que acreditamos? Existe uma curiosa contradição no comportamento humano. Podemos defender honestidade, respeito e justiça e, ao mesmo tempo, encontrar justificativas para agir de maneira diferente quando nossos interesses estão envolvidos. Nossas decisões não são determinadas apenas pela razão. Medo, desejo, emoções, interesses e pressão social também participam de nossas escolhas. Talvez exista uma distância maior do que imaginamos entre aquilo que acreditamos e aquilo que realmente fazemos. O indivíduo diante do grupo. O ser humano precisa pertencer. Queremos ser aceitos, reconhecidos e incluídos. E essa necessidade pode modificar nossa maneira de pensar e agir. Às vezes, concordamos para não sermos rejeitados. Outras vezes, reproduzimos opiniões simplesmente porque nosso grupo acredita nelas. Então surge uma pergunta incômoda: até que ponto somos nós mesmos quando precisamos ser aceitos pelos outros? Ética e política, quando valores encontram o poder. A política não trata apenas de partidos ou eleições. Ela envolve decisões sobre direitos, recursos, oportunidades, liberdade e justiça, decisões que podem transformar a vida de milhões de pessoas. Nós somos seres políticos e por vivermos em sociedade precisamos aprender a participar das decisões que nos afetam de forma consciente e intencional, exercendo nossa cidadania. Por isso, o poder também precisa ser acompanhado de responsabilidade. E uma pergunta permanece necessária: é possível fazer política sem ética? Polarização, quando o adversário vira inimigo. Em uma sociedade cada vez mais polarizada, discordar parece ter se tornado um problema. Construímos dois lados, nós e eles. Nas redes sociais, muitas vezes deixamos de discutir ideias e passamos a atacar pessoas. O adversário político deixa de ser alguém que pensa diferente e passa a ser tratado como uma ameaça. Mas quando defender uma ideia significa odiar quem pensa diferente, será que ainda estamos fazendo política ou apenas defendendo nossa própria identidade? As nossas afeições influenciam nossas opiniões, porém nossas afeições são construídas a partir de nossos próprios interesses que podem ser contrários aos interesses do nosso vizinho, e precisamos aprender a conviver com as diferenças. Questões sensíveis. Por que alguns temas nos afetam tanto? Existem assuntos capazes de despertar emoções muito intensas: religião, gênero, sexualidade, racismo, desigualdade, violência e liberdade de expressão são alguns exemplos. E talvez isso aconteça porque certas discussões não envolvem apenas opiniões. Elas tocam nossa história, nossos valores, nossas identificações e aquilo que acreditamos ser. Por isso, algumas opiniões diferentes podem ser percebidas não simplesmente como uma discordância, mas como uma ameaça. Laicidade, fé individual e espaço democrático. A religião pode ocupar um lugar profundamente significativo na vida subjetiva de uma pessoa. Ela pode oferecer sentido, valores, pertencimento e respostas para questões que ultrapassam aquilo que conseguimos explicar racionalmente. Mas existe uma questão importante quando falamos de democracia. Uma convicção religiosa, por mais legítima e profunda que seja para aquele que acredita,
não pode automaticamente se transformar em uma regra obrigatória para toda a sociedade. É justamente nesse ponto que a laicidade se torna fundamental. Ser um Estado laico não significa ser contra a religião. Significa garantir que diferentes crenças, e também o direito de não acreditar, possam coexistir dentro do mesmo espaço democrático. O desafio está em encontrar um equilíbrio entre a fé como experiência subjetiva e a democracia como espaço coletivo. Podemos levar nossas convicções para o debate público, mas precisamos também reconhecer que o outro possui o mesmo direito de não compartilhá-las. Talvez a verdadeira laicidade não esteja em retirar a religião da sociedade, mas em impedir que uma única crença determine aquilo que todos devem pensar, acreditar ou viver. Uma leitura psicanalítica da ética. A psicanálise acrescenta outra camada a essa discussão. Freud nos mostra que o sujeito não é completamente transparente para si mesmo. Existem desejos, conflitos, proibições e conteúdos inconscientes que participam de nossas escolhas. O superego, a culpa, a identificação e os mecanismos de defesa ajudam a compreender por que determinadas ideias provocam tanto desconforto. E aqui surge uma pergunta especialmente importante. Será que sempre sabemos por que defendemos aquilo que defendemos? É possível discordar sem desumanizar? Uma democracia não exige que todos pensem da mesma maneira. Pelo contrário, ela precisa permitir o conflito entre diferentes ideias. Mas existe uma diferença fundamental entre discordar e desumanizar. Respeitar alguém não significa concordar com suas ideias. E liberdade de expressão também implica responsabilidade sobre aquilo que expressamos. Talvez o grande desafio seja aprender a transformar o confronto em diálogo. A pergunta que permanece. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja apenas: o que você pensa? Mas, por que você pensa dessa maneira? Até que ponto nossas escolhas são realmente nossas? Somos sujeitos éticos quando conseguimos questionar não apenas aquilo que o outro pensa, mas também as razões pelas quais nós mesmos pensamos como pensamos. E talvez seja justamente nesse questionamento que começa uma forma mais madura de liberdade. Se você chegou até aqui, espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir um pouco mais sobre a ética e a cidadania na nossa sociedade. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e deixe seu like. E não deixe de se inscrever também, para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!